O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. Tá, mas agora bora pra abertura. Mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Mano, corra, rapaz. Ele fala, olha, ele tá falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Não existe. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos... É merda e vocês gostam. Vamos ouvir esta merda. Não faz sentido algum. É verdade. Exatamente isso. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza. Que tristeza. Tristeza. Porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Legal. Ninguém falou em perseguição. Ninguém. Nenhum advogado chegou lá e falou, olha, Paulinho Gogó. esse tribunal é espúrio, esse julgamento não deveria estar ocorrendo, ou como diz o Trump, esse julgamento tem que parar imediatamente em letras garrafais. I'm Donald Trump and I approve this message. Nenhum deles disse isso. Nenhum. Então é a prova de que não há uma ditadura judicial. Então, Pega no meu pau. Eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. Então os desejos de um desesperado Paulo foram realizados por ele. Tarcísio de Freitas. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui celebrando Putaria. uma independência. 203 anos de independência no Brasil. Mas eu pergunto, é possível celebrar a independência sem liberdade? Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Dá pra ter independência sem liberdade? Liberdade acima de tudo, pessoal. Como eu aprendi com o presidente Bolsonaro. Não existe independência sem liberdade. Viva a liberdade, carajo! Essa festa aqui não tá completa. o que realmente falta? Paulinho Gogó. Porque Jair Messias Bolsonaro não tá aqui conosco. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. E aí, a gente precisa se perguntar: Qual a bebida favorita do Michel Teló? liberdade, democracia representativa, Estado de Direito. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? Porque às vezes a gente é tão tímido pra defender esses ideais. Leva minha timidez para o seu quarto. Putaria. Não podemos ser mais tímidos. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Não sejamos tímidos. Vamos defender isso com toda a força da nossa alma. Uma pessoa que não tinha qualquer carisma. Vamos defender a liberdade. Ninguém falou em perseguição. Pega no meu pau. Ninguém falou em perseguição. Vamos defender o Estado de Direito. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Vamos defender a nossa democracia representativa. E é fundamental que, para isso, as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Nenhum advogado chegou lá e falou, olha, esse tribunal é espúrio, esse julgamento não deveria estar ocorrendo. Para isso, é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Não é. Só existe um candidato para nós, Paulinho Gogó. que é Jair Messias Bolsonaro. Mais ou menos. Eu estou convicto de que o Republicanos estará bem posicionado e seguirá crescendo. Quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente da República. Não é, Tarcísio? Quem tá comigo aí? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi tratado já como candidato a presidente. Ele participou de um encontro com alguns dos principais banqueiros e empresários do país no último sábado. O Centrão todo fecha com o Tarcísio, não há dúvida disso. E agora, nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Aquele. No teu cu! Crime que não existiu. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Porra nenhuma. Então é a prova de que não há uma ditadura judicial. Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. Acuse
os adversários do que você faz. Chame-os daquilo que você é. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. Sem prova. Sem prova. Não fode, porra! A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. Você tá falando sério? A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. O homem em situação de rua começa a chorar. Veja que ao lado dele o PM segura um fuzil. Jefferson é obrigado a se virar e fica de costas. O PM, que estava com a câmera corporal, cobriu com a mão o equipamento e virou a câmera para o lado. Em seguida, Jefferson aparece morto. Ele foi atingido por 3 tiros de fuzil, na cabeça, no tórax e no braço. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. Mano, corra, rapaz. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação. Porra, vai tomar no cu, porra! Com a nossa tradição de pacificação. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Para que a gente possa ter um país unido. País unido. País unido. Se fuder. Um país que vai se livrar das garras do PT. País unido. 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 País unido. País unido. Teu cu, isso aí, teu cu. Coerência. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Vai se fuder. Lembram que durante muito tempo a direita ficou envergonhada. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. A direita não falava. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. A direita não ia pra rua. Saudades de um tempo bom. Isso mudou. Queremos intervenção militar! Forças Armadas salvem o Brasil! AI-5! AI-5! A direita veio pra rua. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. Nasceu uma direita que tem como slogan a liberdade. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé, 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula. Nasceu uma direita antissistema. Isso é mentira. Isso é mentira. Vocês sabem disso. Respeitei o sistema. Porra nenhuma. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment. Ouve o que você tá falando? Nasceu uma direita que quer um Estado pro-business. Um mês de empresa já tá matando um leão por dia, meu. Novo é diferente, é top, é moderno e tem gente nova, honesta e liberal. Nasceu uma direita que não aceita a corrupção. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Nasceu uma direita que quer transformar o Brasil. Numa piscina. Merda! Uma direita que quer transformar o Brasil. Não. De merda! Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. No início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia. Teu cu! Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente. Será que a gente está vivendo um Estado livre? Sim. Será que a gente está vendo realmente um Estado democrático? Sim. Certamente não. Yala. É esse cenário que a gente tem que mudar. E é por isso que a gente está aqui para defender a anistia. Anistia, sabe o que é anistia? É quando eu como você e sua tia. É por isso que a gente está aqui para dizer pro Hugo Mota: pau, Pau. pau, 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 Pau. pau, 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 Pau. pau, quero, pau, Pau. pau, 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 Pau. pau, quero. Para dizer pro Hugo Mota: paute, paute anistia. Qual é o recado que vocês querem dar pro Hugo Mota hoje? Porra. Eu vou citar aqui uma fala de um magistrado do Supremo Tribunal Federal. Canta, vai, canta, sonhou,
Uma fala recente que faz todo sentido. Não. Ele diz: Essa eu quero ver. Não quero ver, não. na Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e instituições justas. Terrivelmente evangélicos. O bom juiz não faz bibi na cama. Deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Deixa o Bolsonaro ir pra urna, qual o problema? Nós tivemos, isso tá muito claro, uma questão de tentativa de golpe de Estado. Qual o problema? Problemas? Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. Tá falando sério? Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos defender. Chega! Chega! O filho da puta do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, esse ditador! Você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes. Todos os limites. Chega! 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 Do abuso. Deixa de ser canalha! Meu ministro. Chega! Errado, cacete! Arrombada, cacete! Merda, babaca, merda! Arrombar! Te arrebento! Vai pro meio de um cacete, pô! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo aqui com um líder que vai estar solto. Nem fodendo! Que a justiça vai se restabelecer. Tem que acabar a justiça! Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos, porque o bem vai vencer o mal. Dia 8 de janeiro, entramos ao palácio, nós vencemos, o bem vence o mal, o bem venceu o mal. Porque o bem vai vencer o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. E nós estamos em uma batalha do bem contra o mal, e a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Uma guerra do bem contra o mal. Nós convocaremos a guerra santa. Vinde todos os anjos, Gabriéis e Rafaéis, e vamos à guerra. Danos graves à saúde mental. Porque o bem vai vencer o mal. O bem vence o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal. É uma luta espiritual. É coisa espiritual. É totalmente espiritual essa batalha. O bem sempre vai vencer o mal. Exatamente. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. Esse movimento aqui é imparável. O movimento do verde e amarelo. O que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica. O movimento do patriotismo. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Tá falando sério? O movimento da liberdade. O ministro da Justiça hoje resolveu perseguir um cara que comparou o Bolsonaro a um pequi ruído. E nós não vamos aceitar mais a imposição de um poder sobre o outro. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. É meu pau. No seu rim. E eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai restabelecer a ordem nesse país. O Bolsonaro vai ser preso. Pra geral comemorar. E pra encerrar, eu vou encerrar com o bordão do nosso presidente. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Merda, 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 merda. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Te arrebenta, vai pro meio de um cacete, pô. Te arrebenta, vai pro meio de um cacete, pô. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. O amor prevalece. Cacete. O amor prevalece. Babaca. Tem coisas que não fazem sentido. Errado, cacete. Arrombada. Mas o que faz sentido é que Deus é justo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que nós vamos vencer. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a vitória. Vamos para a anistia. E eu tenho certeza que nós vamos chegar na
anistia. Anistia é o caralho. Anistia é o caralho. Anistia nunca. Anistia é o caralho. Anistia é o caralho! Deixa eu apresentar a vocês ao tenente Augusto Tasso Fragoso e o capitão Hermes da Fonseca. Em 15 de novembro de 1889, os dois trabalharam num golpe militar que derrubou o gabinete, o governo do primeiro-ministro Visconde do Ouro Preto. Não aconteceu nada com nenhum dos dois. Hermes da Fonseca comandou uma tentativa de golpe em 1922. Tasso Fragoso entrou no gabinete do presidente Washington Luiz em outubro de 1930. Estava armado, um revólver na mão, e o derrubou. Naquela tentativa de golpe de 1922, foi preso o tenente Eduardo Gomes. Conseguiu um habeas corpus, desapareceu. Voltou a tentar um golpe em 24, sumiu de novo. Quem participou com sucesso do golpe em 1930? Eduardo Gomes. Quem estava entre os conspiradores que tentaram derrubar Getúlio Vargas em 1954? O brigadeiro Eduardo Gomes. Em 1937, o capitão Olímpio Mourão Filho inventou do nada um plano comunista para conquistar o país. Era falso. Foi a desculpa para o golpe naquele ano. O que aconteceu com ele? Nenhuma punição, nada, nunca. Quem botou tanque nas ruas para derrubar João Goulart em 1964? Olímpio Mourão Filho, agora general. O tenente Arthur da Costa e Silva, que participou da tentativa de golpe em 1922, foi preso, aí anistiado. Tomou parte do golpe de 1930, virou general. Tomou parte do golpe de 1964. Em 1966 virou ditador. O major Haroldo Veloso, esse tentou liderar um golpe contra Juscelino Kubitschek em Jacareacanga, 1956. O tenente-coronel João Paulo Burnier liderou outro em Aragarças. JK não fez nada com os dois. Não foram sequer processados. Estavam entre os golpistas de 1964. Olha, quem tenta golpe não é punido na história do Brasil, sempre volta. A gente vai continuar ignorando o que diz a história? O preço da anistia hoje é um golpe de sucesso amanhã. Em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 59 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Um copo d'água e uma sustentação oral não se nega a ninguém. Não se nega a ninguém. Tamo de volta, senhoras e senhores, e esse podcast aqui tá como, hein? Sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. São Paulo não tem isso. E o que dizer do discurso do Tarcísio em mais uma manifestação patrocinada pela Malafaia no domingo 7 de setembro agora, que tava na abertura desse episódio. Golpista. Bom, se alguém achou que a senha golpista tinha arrefecido... É meu pau. No seu ouvido. Curioso, né? O Paulo Figueiredo adorou, claro, porque o governador carioca de São Paulo... Esse negócio de sou do Rio é um negócio engraçado também. Ah, o carioca. realizou os desejos mais tórridos dele. Olha o que ele escreveu. Passei 2 anos cobrando e criticando publicamente o Tarcísio para que ele tratasse o Alexandre como o tirano que é e usasse sua força política por uma anistia que deve ser ampla, geral e restrita. No domingo, ele fez um discurso exatamente nessa linha e parece estar trabalhando na mesma direção. Da minha parte, vocês não verão críticas e sim elogios. É uma ajuda muito bem-vinda. Mas tá falando o Paulo ser mais Paulo, né? Quanto às suas intenções, eu prefiro ser ingênuo e acreditar que são as melhores. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Claro que ele aí tá com um pé em cada canoa, né? Ele não quer ter que dizer que o Tarcísio tá fazendo isso pra se aproximar do bolsonarismo com fins eleitoreiros, porque sem o bolsonarismo ele é muito pouco. Aliás, qualquer candidato que se posicione à direita. Mas também não quer deixar de apontar que a causa a qual ele defende... Uma bosta. ...se beneficia do discurso. E que o Tarcísio é radical, todo mundo já sabia, né? O que eu falei lá atrás? Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Março de 2020. Fevereiro de 21. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Não tem problema não. A coisa é séria, pessoal. Infelizmente, hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. O senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. Primeiro ato
O primeiro ato seria esse. Mano, corra, rapaz. Alguém acha que o Bolsonaro simpatizou com o Tarcísio por causa da moderação dele? Rapaz. Mas ainda assim, nossa opinião aqui, mesmo politicamente falando, a gente acha que passou do tom. Retoricamente, ele podia engrossar um pouco pra satisfazer a família, ganhar o apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo mais radicalizado, mas pra gente aqui, a gente acha que ele passou do tom. Mas vamos ignorar o que aconteceu na Paulista. Obrigado, meu Deus! Até agora, basicamente falando só disso, mas tudo bem, porque esse podcast aqui, na sua cobertura, ainda tá na metade do primeiro dia de julgamento. A gente parou no comecinho da participação do nosso muso. Advogado Maluco, agora na Globo News. Quando ele chamava o Fux de atraente. O doutor Luiz, foda-se! E foi só isso que prestou da fala do nobre advogado. Muito obrigado pelas gargalhadas, nobre advogado. Thank you! Mas bora então pro restante das sustentações orais. Se eu fosse puta, eu botava no site acompanhando. Especialista em sustentação oral. Passo a palavra ao Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, que fará a sustentação oral. Me deixa perplexo, eu quase que passo mal. Minhas nadega palpita com a sustentação oral. Delicious. Pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. O Ramagem, o delegado da Polícia Federal, que eu conheci na transição de 2018, já começa a pagar um preço alto pela sua ousadia de querer pensar, sonhar. Cala essa boca. Pois é, o Alexandre Ramagem, chefe da BIM. Bim, chegando na boate. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast muito famoso. Sim. Mas eles assinam o Medo e Delírio em Brasília. Você não precisa ser uma araponga, eles assinam o site, eles assinam o podcast, todo mundo sabe quem é. Vamos pular boa parte das falas dos advogados, porque de masoquismo aqui já tá o suficiente. Vamos só com a data dessa delícia. Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. Pois bem, excelências, a denúncia imputa a Alexandre Ramagem, originalmente ela imputou a Alexandre Ramagem, dois conjuntos de fatos. O primeiro deles, Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem em detrimento do sistema eletrônico eleitoral. Acertou, miserável. Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseou essa imputação em três documentos de texto, que foram encontrados, obtidos pela autoridade policial. Pega no meu Pau. Eu quero. Tá bom. Dois desses documentos foram encontrados em computadores. Eram documentos do tipo DocX. Um terceiro documento foi encontrado no telefone celular. Era aquele documento do tipo notas, né? Tanto Android quanto o sistema iOS tem esse aplicativo de notas. Esses documentos, basicamente, eram anotações. Bom. Desde o interrogatório ao qual Alexandre Ramagem foi submetido perante a autoridade policial, salvo engano, em julho do ano passado, Alexandre Ramagem sempre falou: eu faço anotações de tudo. Ele chegou a mencionar no interrogatório que era uma espécie de diário, tudo ele anotava. Então tudo bem. Ele falou: meu computador é um mar de anotações. Então tudo bem. Que porra! Pois é, que fungada é essa, rapaz? Suspeito. O crime do Ramagem e do seu chefe era anotar demais, escrever demais. O cara escrevia tudo o que ele estava fazendo. E aparentemente esse era o crime do Malafaia também. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Se arrependa, vai pro meio de um cacete, pô. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. O amor prevalece. Cacete. O amor prevalece. Babaca. Vamos seguir. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Não há. O que há é um print de mensagem, um print da tela do celular, onde um desses documentos, o presidente informa TSE, salvo engano, Tá direito, porra. teria sido transmitido ao então presidente da República. Mas é um print. Salvo engano, é um elemento de prova que não se coaduna sequer com agora esse Instituto da Cadeia de Custódia. É um print. Para além desse print, não há elementos de informação nos autos que demonstrem tenham sido esses documentos transmitidos, repassados ao então presidente da República. E ele realmente quis enfatizar que era um print, hein? Print. Aí o cara vai falar dos tais arquivos de texto. E o primeiro documento: bom dia, presidente. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite, se quiser.
Puta que pariu, Marquinho! Nesse documento, Alexandre Ramagem menciona que seria constituído um GT, um grupo de trabalho na BIM, cujo objetivo seria aferir a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Mas a memória de Pedro Daltro é boa. Nando Reis isso aqui? Ao contrário da memória do nobre advogado, porque não adiantou nada esse esporro que ele mesmo tomou da Carmen Lúcia há alguns meses. Dele um esporro, cara! Esporro! Presidente. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre, por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da BIM apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase que Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da BIM, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. Anotou urnas, e urnas são de outro poder. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigado. E mais pra frente vai ter outro esporro. Mas vamos na cronologia. Medo e delírio parece bagunça, mas não é bagunça não. Uma mentira. Esses 4 documentos de texto basicamente tratam de falas, pensamentos e discursos publicizados, já publicizados, e publicizados durante longo tempo pelo então presidente da República. Como, por exemplo, supostamente ter vencido as eleições de 2018 no primeiro turno. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso? Não tem. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Mas a culpa é do Jair. Ele é um escolhido de Deus. E os nomes dos arquivos de texto são maravilhosos. Depois do arquivo Bom Dia Presidente... Bom dia ao caralho. Bom dia pra você também! Em relação a esse documento, presidente DocX... Falando sério? As alegações finais trouxeram uma série de matérias jornalísticas veiculadas à época. Em maio de 2020, em abril de 2020, onde o então presidente da República tecia críticas ao doutor ministro Alexandre de Moraes e ao então ministro Celso Mello. Desculpe, o termo é entre aspas. É a época daquela frase... Acabou, porra! Hoje cedo, no Alvorada, o presidente Bolsonaro falou sobre a operação da Polícia Federal de ontem, que mirou aliados de primeira hora dele. Ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Não teremos outro dia igual ontem. Chegamos no limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Naquela ocasião, realmente, o nível das críticas foi alto. Temos problemas, né? Ficha com umas caneladas. Foi muito alto. É um eufemismo, né? Mas Alexandre Ramagem não atuou para orientar o presidente. Lembrando que o Ramagem era muito próximo da família Bolsonaro. Virou guarda-costas do Jair depois da facada e malandramente ficou amigo do filho mais instável do Jair. Carlos ainda é pouco. Não à toa o Jair queria o Ramagem no comando da... Sabe como é que é, né? Mas é putaria o tempo todo pra me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. E fun fact, vocês escutaram como a voz do Bolsonaro aí produziu 2 notas? E sim, isso é possível. A voz dele é um Fá. E ele sem querer jogou uma nona ali. Olha só que sofisticado. Talvez a coisa mais sofisticada da presidência Bolsonaro. Parabéns, Jair. Mas a gente já falou aqui, e se perguntar pros bolsonaristas, a ditadura do judiciário começou quando o STF acertadamente impediu que o Ramagem comandasse a... 2 letras, PF, é Polícia Federal. E tinha gente na época dizendo... Pega no meu... Pão de forma! E voltamos a repetir aqui. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum.
nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Complementa aí, Celso Rocha de Barros. Por isso que eu digo, sempre que você quiser discutir o Alexandre de Moraes, discutir assim, será que ele se cedeu, será que não? Olha pra essa semana. Olha o que o Supremo estava fazendo e olha o que o Congresso estava fazendo. Digamos que o Alexandre de Moraes pare de ir atrás dos golpistas. Digamos que o Supremo pare de fazer isso. Quem é que vai fazer? Esses caras lá do Congresso vão fazer isso? Esses caras que estão tentando salvar os golpistas? Então, de fato, assim, é meio complicado. Assim, a principal pergunta que eu faço pro cara que vem com essas críticas muito duras ao Supremo e tal, mas tinha algum outro cara disposto a fazer alguma coisa? E quem deveria ter feito era, sem dúvida, o PGR, que era o Aras, que obviamente não ia fazer nada, e o Congresso. Mas olha aí o Congresso, cara. Esses caras aí, que você acha que deviam assumir essas responsabilidades que foram do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. É difícil, né? É difícil. Tá, mas vamos seguir. Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. Alexandre Ramagem compilava ali pensamentos do presidente da República. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Para! Não, com certeza, gente. Tem muito pouca gente na ABIN. Aí o chefe da ABIN que tinha que fazer esse tipo de coisa, compilar as falas do Jair. Era só isso, gente, um clipping. E não tinha ninguém na ABIN pra fazer um clipping das falas do Jair. Era só isso. Aí, coitado, o próprio chefe que tinha que fazer isso. Vai tomar no cu, porra! Ali, Alexandre Ramagem reitera que o presidente teria, sim, vencido as eleições de 2018. Ruim. Tá ruim. O advogado fala de postagens feitas pelo discreto chefe da ABIN antes daquela votação do voto impresso, que foi uma votação super normal, hein? Um desfile militar que aconteceu com a presença do presidente Jair Bolsonaro, exatamente no dia em que existem muitas críticas ao governo por conta da votação da PEC do voto impresso no Congresso. Porra. E havia várias postagens públicas de Alexandre Ramagem em defesa do voto auditável ou voto impresso. O voto impresso é o caralho. À época, essa mensagem, ela não era exatamente uma orientação a Jair Bolsonaro, não. Era uma defesa do voto auditável. Você imagina só, o chefe da inteligência do Brasil opinando no Twitter como se fosse um monarca que passou em concurso público. Loucura que tá acontecendo. Por falar nisso, o Bicicleta avisou que tá no Brasil há 2 meses, hein? Voltou correndo pra terrível ditadura do Careca, onde ele não foi preso como jurou que seria. Para além disso, esse documento, o presidente forma, TSE, há essa questão, essa confabulação, essa teoria da conspiração de que Jair Messias Bolsonaro teria vencido o pleito eleitoral no primeiro turno de 2018. E é isso que há. E uma das razões alegadas é que o PT deu calote no hacker só no segundo turno. O calote mais idiota da história. Hoje, na casa da puta da tua... Calma. Então é muito grave dizer, com base no documento desse, que Alexandre Ramagem seria ensaísta de Jair Bolsonaro. Não era. Quando muito, ele era o grande compilador oficial da República. De novo! Imagina só, a defesa do Ramagem é que o chefe da inteligência era só um grande anotador, um compilador oficial da República, fazendo função, com todo respeito, de estagiário. O fato é, excelente, que a imputação de ter atuado na construção de mensagem se funda em 4 documentos de texto, sendo que apenas em relação a um deles há um print de tela de celular que teria sido transmitido ao então presidente da República. Vou até ser claro nesse ponto, nesse print. Havia lá em cima do destinatário da mensagem JB01, Vossa Excelência, se ele recorda. Mas é um print. Segundo o advogado, só há evidências de que um deles tenha sido mandado pro Jair. Vai ver, ele não mostrava os planos golpistas porque o Jair ia discordar. É piada, é humor. E é um 4º documento em que Alexandre Ramagem apresentou uma sugestão, aliás, opinião, que a defesa técnica pessoalmente não concorda. O documento se chama PR, presidente. Vamos falar sobre criatividade. Onde Alexandre Ramagem faz uma série de considerações sobre inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, que segundo ele não seriam objeto de distribuição para delegados. Ele disse isso mesmo? A naturalidade com que ele fala isso é maravilhosa. Era o governo Bolsonaro colocando a PF de joelho. Haveria uma designação pelo STF, salvo engano, dos delegados que atuariam nesses inquéritos. Ele mencionava que isso era legal. E ali tinha essa ideia. Que a AGU deveria ser consultada para ferir a legalidade desse inquérito. Sim, isso estava no texto. A defesa do Ramagem, basicamente, é um enorme fumei, mas não traguei. Um enorme boquete não é sexo. Mas boquete é sexo. E botou o cigarro na boca, tá fumando. E o que o Ramagem queria era exatamente o que o chefe dele, o general Heleno,
Anotou no caderninho dele. Mas desse caderno a gente fala depois. Calma, poxa! Alexandre Ramagem falou: encaminha a questão à AGU para que a AGU afira a legalidade. Então tudo bem. O advogado do Ramagem relembra da fake news produzida por um policial federal e um sargento do exército, ambos lotados na ABIN, insinuando que o Barroso e o Fux eram de alguma forma sócios da Positivo, a empresa que produz as urnas eletrônicas. Esses dois servidores, com base nesse documento, sim, produziram desinformação, sabe, algo extremamente reprovável relacionado ao ministro Luiz Fux. Luiz Fux, ministro! E ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ligando parentes do ministro Barroso a empresa, sim, desinformação. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. A defesa já havia dito que a Ramagem não deu ordem, sentido, que essa responsabilidade não poderia ser atribuída à Ramagem, salvo se admitíssemos culpa em vigilando, culpa em eligendo. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. Responsabilidade penal objetiva. Fato é que Marcelo Bormevé, o autor da façanha, em interrogatório prestado na ação penal, uma das ações penais decorrentes das investigações da PET 12.100, ele afirmou que Fala logo, porra. Essa conduta, essa desinformação... Fake news faz parte da nossa vida. Teria sido fruto de ímpeto político, em razão da polarização vivida, enfim. O Ramagem saiu da ABIN pra concorrer à Prefeitura do Rio, mas não tinha qualquer ímpeto político, né? E o que o advogado tá falando é que o Ramagem só colocou maluco na ABIN, mas não tem culpa das maluquices feitas pela turma dele. Não há um elemento que demonstre uma ordem direta ou indireta que fosse de Alexandre Ramagem para a produção de desinformação. Neste caso, ministro Fux, de produção de informação em relação a Vossa Excelência. O que há é Marcelo Bormevé, o autor da façanha, reconhecendo: fiz por ímpeto, por índole, em razão da polarização política. E adivinha quem vai falar? Luiz Fux! Acertou, miserável. Eu vi esse absurdo que foi atribuído a um bom policial, que eu acho que isso é uma desqualificação qualificável como bom policial. Mas, independentemente disso, citado ir essa questão que não tem a menor importância, a menor lógica, eu evidentemente que não iria me dar por impedido de julgar por causa disso. Isso não vai influir em nada. Aqui já se alegou impedimento, que o colega seria vítima, o outro participou da prisão, enfim, o outro colega teria sido advogado. Eu não tenho, isso aí não infirma de forma alguma a minha independência. E o mais louco é que ninguém pediu o impedimento do Fux. Ninguém. Mas a defesa de Alexandre Ramagem não arguiu impedimento, suspeição, incompetência. Olha que legal. E a fala do advogado já estava se encerrando, mas sei lá porque ele achou uma boa ideia lembrar disso aqui, ó. E por fim, excelências, para terminar, a PET 11.108 trouxe fatos que não haviam de modo algum sido sequer mencionados, ainda que indiretamente na denúncia. Deferência de Alexandre Ramagem em favor de Flávio Bolsonaro em Receita Federal. Sendo que, aí sim há, na PET 11.108, nos autos dessa PET, um áudio, essa reunião foi gravada, e Alexandre Ramagem, de forma enfática: a ABIN não pode se meter nessa questão está jurisdicionalizada. Essa é a reunião que o Heleno e o Ramagem tiveram com as advogadas do Flávio Bolsonaro. Reunião na qual o quarteto discutia a estratégia de defesa do filho do presidente da República. E a estratégia era pressionar a Receita Federal. E o mais hilário é que, na época, o general e o Ramagem foram caguetados pela advogada do Flávio. Não dá pra continuar, tá passando mal. A imprensa trouxe à tona a reunião e a advogada do Flávio Bolsonaro confirmou tudo, nem tentou disfarçar. Se Alexandre Ramagem estivesse atuando em benefício de Flávio Bolsonaro, questão de ordem estritamente pessoal do presidente da República, entendam? Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Sim, se esse fato ocorreu, e a defesa, né, mas tivesse ocorrido, era um grande desvio de finalidade, mas sem relação com atentado contra o Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Excelências, meu tempo está esgotado, inclusive já usei a canja do ministro Fux. Que não é mais ministro Luiz Fux. Muito obrigado. E olha ela de novo. Esporro. Presidente. Pois não, ministra Carmen. Excelência, me permite, eu queria apenas fazer Esporro. não propriamente uma indagação. Esporro. Enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Esporro. Voto
impresso é o caralho. Porque repetiu como se fosse sinônimo e não é. Esporro! Porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Bora rapidinho abrir um parêntese pra ouvir o Carlos Sampaio, que era o cara do PSDB que pediu a auditoria lá atrás. Tendo sido o autor e o único autor de um pedido de auditoria no TSE nas eleições de 2014, justamente para demonstrar se havia ou não perspectiva de fraude junto às urnas eletrônicas, senti que eu tinha o dever moral de estar nessa casa e dizer como os fatos se passaram. Em 2014, diante de tantas fraudes que eram sugeridas nas redes sociais, como vice-presidente nacional do meu partido, solicitei ao presidente do TSE uma auditoria nas urnas. Esse pedido foi autorizado. Só para que vossas excelências saibam o tempo que durou essa auditoria, da qual tive a honra de coordenar, foi 1 ano com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil e técnicos do TSE. Nesse 1 ano, ao final de 2015, lemos numa entrevista coletiva o resultado desta auditoria. Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada. Mas não me convenceu e eu confesso que nas eleições de 2018 continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria o voto eletrônico com um voto impresso acoplado que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável e nós teríamos ali como conferir e auditar. Foi então que em dezembro também de 2019 veio uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia. Quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério Público, partidos políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além destes 3 órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Número 1. Número 2. Chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. E, por fim, convidou oficialmente a participar e estar na resolução as Forças Armadas Brasileiras. Dezembro de 2019. E naquele mesmo momento, autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados, para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Em 2019, na resolução 23603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, Forças Armadas, todos integram essa comissão. Eu precisaria fazer esse relato aos meus colegas e às minhas colegas para que vossas excelências tivessem um histórico daquele que teve a honra de coordenar o único pedido de autoria feito do TSE. Pois é, e as Forças Armadas não se interessaram na auditoria como várias universidades e órgãos se interessaram. Aí, muitos meses depois, eles passaram a ter um interesse danado. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. Seria impossível, com o voto impresso, evitar a seguinte situação: do eleitor mal intencionado que chegasse na urna e dissesse: o voto eletrônico que eu dei não corresponde ao voto impresso que está aparecendo aqui. Não haveria solução para esse problema. E agora imagine os adeptos de um candidato, por exemplo, que soubesse que iria perder as eleições. Se 1.000, 5.000, 10.000 desses correligionários começassem a apontar o mesmo problema, também aqui colocaríamos a eleição sob suspeita, a eleição sob risco, movida pela má-fé de pessoas que iriam apontar um vício inexistente. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Esporro! Não é. Esporro! E o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Esporro! O advogado tentou consertar. E eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. O voto impresso auditável, juntamente com a contagem pública do voto. Teu cu! Porque o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional, se reunir com lideranças partidárias, dizendo que as urnas são plenamente confiáveis. Se são, dá um tapa na minha cara. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a minha entendimento pessoal. Esporro! O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Olha só. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. Mandou bem demais a Carmen Lúcia. Ao contrário de certos ministros da primeira turma, hein?
Exatamente. Luiz, foda-se! Concedo a palavra agora ao Paulinho Gogó, Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, que fará sustentação oral pelo réu Almir Garnier Santos. E se preparem, essa tem tudo pra ser a melhor defesa dos réus. Melhor pra gente, né? Claro. Obrigado, Deus. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin. Eu tenho verdadeira admiração por Vossa Excelência, porque coincide com a minha aposentadoria no Ministério Público e entrada na advocacia a, vamos dizer, o auge de Vossa Excelência como advogado. Quando Vossa Excelência ainda estava advogando, houve um episódio em que Vossa Excelência foi assediado por um grupo de desqualificados. Eu tive a oportunidade, naquele momento, em escrever a seu respeito. A cintilação de Zanin, os operadores do direito de maior sucesso nessa república, se reflete nos resultados de seu trabalho. Existem explicações políticas e sociológicas para o retorno de Lula da Silva à presidência. A jurídica tem nome e sobrenome: Cristiano Zanin Martins. Puxa saco. Cristiano, e aí, irmão? Na defesa de seu representado, elaborou teses, insistiu, debateu e, ao fim, obteve êxito. Sem desmerecer o trabalho do Zanin, mas o Zanin teria êxito sem o hacker da Vaza Jato esfregando na cara do Brasil o quão absurda foi a dobradinha Moro e Deltan? Eu acho que não. O melhor advogado que poderia existir na biografia do presidente. Puxa saco. Acreditou ininterruptamente no personagem na causa. Vamos dizer que ele estava sendo pago pra isso também, né? E vamos combinar que o Zanin não insistiu à revelia do cliente, né? Seja qual fosse o advogado, pelo que a gente viu, o Lula nunca ia se dobrar a dupla de Curitiba. Nunca. E Zanin firme em seu propósito de absolvição. Gente que fez carreira graças a Lula em cargos públicos e nos negócios particulares o trocava por acordos de delação que diziam sobre os dedos duros o dobro das mentiras atiradas nas costas do traído. E Zanin gastando argumento para desmontar os trastes. Foram 3 minutos elogiando o Zanin. R$3. Outro dia eu dei uma entrevista e eu falava, olha, não brinquem com o ministro Alexandre de Moraes. O cabeça de piroca! Porque ele conhece o processo. Ele não é alguém que esteja ali se deliciando com algo que não seja a própria consciência dele. E eu tive a oportunidade também de escrever sobre Vossa Excelência, que concluía dizendo assim: quer enfrentar Moraes? Pega no meu pau. Não faz muito sentido. Use instrumentos republicanos. Dentro das 4 linhas da... Está insatisfeito com suas decisões no Supremo? Recorra. É o que os advogados têm feito. Supõe saber mais de direito constitucional do que ele? Desgraçado que rasga a Constituição. Debata nos autos e audiências. Mostre conteúdo intelectual e documentos. Publique artigos e livros. Tudo sem nada de discurso de ódio. Pois é, estão sentindo falta de algum detalhe até aí? Até agora nada do Almirante. E na real, o Demóstenes não tá elogiando os ministros, tá falando de si próprio. Também tive a oportunidade de elogiá-lo em vários encontros e palestras, porque acredito firmemente em Vossa Excelência. Chato pra caralho. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, que também tenho a honra de conhecer há muito tempo, desde que era procuradora do Estado de Minas. Eu era procurador-geral de Justiça, 34 anos de idade, uma irresponsabilidade. Mas Vossa Excelência teve a oportunidade de dar várias palestras em Goiás e eu sempre a convidando para isso. Até aí foram 6 minutos e 22 segundos. Cada advogado tinha 60 minutos. Aí já foi mais de 10% do tempo para defender o Almirante. Alô, Garnier! Ministro Flávio Dino. Não esquece de ninguém. Volto um pouco antes para fazer a saudação ao ministro Luiz Fux. Que não é mais ministro Luiz Fux. Dizem que Vossa Excelência passou também em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público. E isso é um grande feito, né? Porra, esse cara é um pela saco do caralho. Uma pessoa que já começa de forma qualificada e que tem demonstrado isso durante sua carreira. Eu lembro muito bem da sabatina de Vossa Excelência. Vossa Excelência saiu aplaudido de pé. Eu tinha acabado de deixar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou uma espécie de idiota da objetividade. Se eu tivesse na presidência, não teria deixado, porque como aqui, nós somos advertidos. Não aplaudam, não façam barulho, não façam isso, nem façam aquilo. Mas Vossa Excelência brilhou grandemente de lá para cá. Leia a matéria Excelentíssima Fux, de Malu Gaspar,
na Piauí, de abril de 2016. Eu já li Irada. Ministro Flávio Dino. Não esquece de ninguém. O ministro dos três poderes, né? Como nós já tivemos vários aqui, alguns, melhor dizendo, ministro Prado Kelly, ministro Aliomar Balieiro, ministro Nelson Jobim. Acabou. Já tá desvirtuando já. E é tudo sobre ele mesmo. Por quê? Quando eu era senador e Vossa Excelência era deputado federal... Você não tá me mostrando pra sair? Depois, Vossa Excelência também apresentou uma emenda à Constituição que eu tive oportunidade de relatar. Porra, caralho, porra. O Demóstenes vai lá explicando todo e qualquer detalhe dessas ocasiões. E lá se vão 10 dos 60 minutos que o advogado deveria usar para defender o cliente. Aí adivinha quem se meteu no meio de novo? Vossa Excelência citou que eu fui promotor de justiça quando Vossa Excelência também era, né? Sim. Foda-se! Obrigado, Paulo Ramos, pelo adequado comentário. Porque, afinal, foda-se que o Fux vai falar, né? E a sorte do Demóstenes é que o almirante não foi a julgamento. Porque o almirante não ia entender legal não, hein? Eu precisei de advogados, e os advogados que me acudiram foram o Cacai, que é o meu amigo. Porra, foda-se, cara, cala a boca. 12 minutos, 20% do tempo de defesa do almirante, jogados no lixo. Lênio Streck, que estão dizendo que o ministro Barroso vai se aposentar quase que imediatamente após esse julgamento. Se isso for verdade, o Lênio Streck inteira 70 anos ainda esse ano, ainda dá tempo dele ser ministro. E ele é uma espécie, na minha opinião, né, de um Kelsen, um Canotilho, um Roxin. Não. Tava sobrando elogio ali, o cara tava distribuindo, atirando pra tudo que é lado. Tava elogiando até quem nem ministro do STF era. Quem não tem nada a ver com o caso. E ainda fala isso sugerindo que o Barroso vai se aposentar depois do julgamento, sendo que esse balão de ensaio já tinha sido feito, essa ideia já tinha sido ventilada e o Barroso já tinha negado isso. Se o Barroso tivesse no julgamento, a gente ia ver um esculacho gostoso. Esporro! Aí até que enfim, no 13º minuto de defesa... Quero homenagear ao almirante Garnier, que é réu nesse processo. Aleluia! Finalmente! Cara, você imagina aí o desespero do Garnier vendo a defesa do próprio advogado. Você achou que o advogado ia falar positivamente sobre o cliente dele? Mais ou menos! Porra, vai tomar no cu, porra! Então, tinha uma decisão firme, não pegar nenhum cliente a respeito do 8 de janeiro. Assédio sexual. Mas a decisão firme do advogado é sempre abalada por alguma coisa, né? Olá, eu gosto de dinheiro. E acontece que eu tenho um amigo, juiz, Tribunal de Justiça de Goiás, que um sobrinho dele estava envolvido e preso no 8 de janeiro. Depois, um irmão da chefe de perícia de quando eu fui secretário de Segurança Pública e Justiça. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí as coisas foram evoluindo nessa direção. Um bispo me ligou pedindo para defender o que se chamava da musa do golpe, que nós acabamos fazendo um acordo de não persecução penal. Dos 1.400 presos depois do ataque, só 140 estão presos em penitenciárias. 44 estão em prisão domiciliar. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair. Muitos puderam fazer acordo e negaram. A 2/3 dos invasores foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal significaria não estar mais sujeito a nenhuma pena de prisão e ter o passaporte devolvido em troca de 1. Pagar uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. 2. Ficar 2 anos sem rede social. E 3. Fazer um curso sobre democracia do Ministério Público. E, eu não tenho uma estatística mais recente, mas até pouco tempo atrás, mais da metade das pessoas tinha recusado esse acordo de não persecução penal. Apenas para desmistificar a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com uma costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem a condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal em bases bastante leves como essas que foram apresentadas. E um dia bateu nas minhas portas o almirante Garnier. Eu fiquei com pena dele. Por quê? É uma pessoa que vai inteirar agora 65 anos de idade, não tem recurso para pagar advogado, fez alguma coisa, disse, olha, nós não podemos fazer sem cobrar. E ele não teve dinheiro para pagar. Um banquete e um copo d'água não se nega a ninguém. Agora tudo faz sentido, hein? É como se o almirante tivesse contratado o Vampeta para fazer a defesa dele. Vou pra coletiva, a imprensa toda, falei,
bom dia. Sempre que eu tô aqui, o Flamengo finge que paga, eu finge que joga e tchau. Aí agora teve essa porra que o Trump... Você sabe isso? O Trump taxou o Brasil e os caras mandaram um petaço no Instagram do Trump. Mentira. Que ele foi bloqueado o Instagram do Trump. Blocado, o Trump não, mandaram no Pentágono e mandaram na Casa Branca. Eita, agora eu digo, eu vou cancelar meu visto, agora fudeu. A gente se perdeu nesse maravilhoso mundo do Vampeta. Perdão! Mas vamos voltar com o curioso elogio do advogado ao cliente que não pagou ele. A mãe dele vai fazer 93 anos, tem Alzheimer. Muito bacana, muito gentil ele. Ele alugou uma casa na Penha, né, para que ela pudesse morar, Penha, no Rio de Janeiro, e vive Brasília, Penha, e é uma figura que eu considero muito importante na minha vida. É claro. Uma outra pessoa, o seguinte, é possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e ao mesmo tempo gostar do ex-presidente Bolsonaro? Eu queria conversar com vocês sobre não monogamia. Sim, sou eu. É óbvio! Não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Né? Essa pessoa. E explico por quê. É claro que ele vai explicar, é tudo sobre ele. O advogado mais ególatra do mundo. Um dia eu estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. Profundo ressentimento. De repente passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. E falei pra minha mulher, olha, até o Bolsonaro tá me evitando. Ah, isso é bom. Aí ele parou lá naquele lugar. Na casa do caralho. Passa o raio-x e tal. Olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador... Pirocas, tá ok? Pra mim não aconteceu nada. Pra mim não aconteceu nada. Pra mim não aconteceu nada. Demóstenes Torres se tornou o segundo senador da história a ser cassado, acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro Carlos Cachoeira. Primeiro, no plenário do Senado, ele confirmou que era amigo e tinha recebido um presente de casamento de Cachoeira. Mas as gravações da polícia mostraram muito mais. Em 2009, Cachoeira pediu a Demóstenes que acompanhasse um projeto de lei que permitia aos estados decidir sobre o funcionamento de bingos. Anota a lei aí, você podia dar uma olhada, ela tá na Câmara. Pra mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro pra ele em qualquer lugar, conte comigo. Muito cruel! Caralho! Esculachou o Almirante e o Jair. Coisa maravilhosa. Ele é uma pessoa que eu gosto. Foda-se. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Quando eu assumi o Senado em 2003, eu tinha vontade de conhecer o presidente Antônio Carlos Magalhães, era presidente da casa, e também o ex-senador e ex-ministro Jarbas Passarinho. E falei com Antônio Carlos Magalhães, falei com Jarbas Passarinho. Chato pra caralho. Elas foram 17 minutos da defesa do Almirante, que só foi lembrado até agora porque o advogado teve pena do Almirante. E lá foi o Demóstenes falar do Jarbas Passarinho, que lá na década de 40 foi responsável por uma reforma ortográfica. Caralho, Marquinho. Por exemplo, Piauí. Como é que se escrevia Piauí? Com H e Y. Porra, vai tomar no cu, porra! Então, foi uma reforma importante. E muita gente não sabia por que ele foi depois escolhido ministro da Educação. Meu pau em sua mão. Olha só, é um dos julgamentos mais importantes da história da República. O Brasil inteiro assistindo. E o cara tá falando do finado, há muito finado Jarbas Passarinho. Claro que advogados são escolhidos não só pela capacidade técnica de defesa, mas também pelo poder de influência. Mas seja como for, o Almirante devia estar enlouquecido em casa, vendo a sua defesa sendo feita por um ególatra. De repente, eu falei, ó, eu estou indo embora. Foi uma honra falar com o senhor. Ele me disse... Tu é chato pra caralho. Porra. Mas você não vai falar sobre a frase? Eu disse, que frase? O cantor belo é o futuro Roberto Carlos. E aí, no 21º minuto da defesa... Entrando propriamente na defesa... Puta que pariu! Num primeiro momento, eu alego que o Procurador-Geral da República feriu
cumpriu o princípio da congruência. Por quê? Não sei. Primeiro, o desfile da Marinha ocorrido em 10 de agosto de 2021, na Praça dos Três Poderes. Exatamente no dia da votação da PEC do voto impresso no Congresso. Que foi interpretado por ele como ato simbólico de apoio ao suposto intento golpista. Pra caralho. Ouçam o rufar dos tambores, garantidores da lei e da ordem. Tá dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. E depois a ausência de Almir Garnier na cerimônia de passagem do comando da Marinha em 2023. De forma discreta. Pela primeira vez desde a redemocratização do país, a passagem de cargo na Marinha aconteceu sem o comandante anterior, o almirante Almir Garnier. Pois é, ele não passou o comando pro sucessor. Não deu as caras na cerimônia e só foi aparecer no jantar. Todo mundo fardado e ele a paisana em trajes civis. Não à toa que o almirante é um dos réus mais enrolados. Então eu pergunto a vossas excelências. Conhece aquele? Quer linguiça? Quer salsicha? É possível convalidar essa delação ou ela tem que ser rescindida? Se ela tem que ser rescindida, e hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Permanecem rígidos para quem? Só se for para acusação. É o mesmo papo do Doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. A entrevista concedida em 3 de agosto, supostamente intimidando o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu jurei dar minha vida pela pátria. No caso, uma agressão externa ou interna. E o Brasil está sendo agredido internamente. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim. Se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro. Uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer com que a vontade popular seja cumprida. Eu não vou deixar de cumprir o meu dever de presidente da República. Dizer, senhor Barroso, que a liberdade de expressão vale, vai continuar valendo. Eu jurei dar minha vida pela pátria e retorno o que eu falei da Bíblia. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte espiritual, porque essa morte é eterna. Não quero entrar em detalhes. Dizer, senhor Barroso, que nós teremos eleições no ano que vem, mas eleições limpas, democráticas e confiáveis. Senhor Barroso, a tua palavra não vale absolutamente nada. Não será admitido não serão admitidas eleições duvidosas no ano que vem. O Brasil mudou, jurei dar minha vida pela pátria. Com 2 detalhes interessantes que estão nessa live também. Primeiro, eu tive muito mais votos do que os 57 milhões. E só fui eleito exatamente por causa disso. E segundo, essa pérola aqui, ó. Querem mais comprovação do que isso? O que é uma prova? É o somatório de indícios. Maravilhoso! Apareceu uma pessoa morta, né, num canto qualquer. Quem matou? Ninguém viu. Aí começa a fazer, levantar a vida daquela pessoa, com quem ela se relacionava, já brigou com o vizinho, com o parente, com o amigo, o que ela postou no Facebook, vê o telefone dela e faz o levantamento aqui, quem naquela hora tinha um telefone perto da cena do crime, e assim chega à conclusão. Exatamente. A entrevista concedida em 3 de agosto, supostamente intimidando o ministro Luiz Roberto Barroso, eu confesso que jamais vi o ministro intimidado. Não é que não houve intimidação, houve intimidação, mas a intimidação não funcionou. Já caminhando para o final, infelizmente o tempo é curto. Se ao menos ele tivesse mais 20 minutinhos, né? E sobrou até pro Lira quando o advogado fala sobre o desfile no dia da votação do voto impresso. Há um ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes do atual comandante do Exército, comandante Olsen, comandante do governo Lula, dizendo que houve o planejamento no dia 7 de julho para o desfile no dia 10 de agosto. E aí vai-se lá e busca. No dia 5 de agosto, essa proposta foi rejeitada numa comissão especial. No dia 6 de agosto, o presidente Lira, então presidente, disse que ia pautar. E no dia 10 de agosto, o dia do desfile, ele pautou e votou. Então, quem fez essa pauta foi o presidente Lira. Aí 2 coisas. Sem querer, o Lira pautou no mesmo dia do desfile dos tanques, né? Terrível festival de coincidências! Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu, porque errou o osso junto com ele lá. E segundo, sabendo do contexto todo,
todo, seria salutar parar e pensar, galera, vai comunicar uma parada muito errada. Melhor mudar a data. Mas não mudaram. E, porra, tudo leva a crer que não mudaram de propósito. Tá, então a omissão é um no meu entender, é um pecado também. Eu agradeço a Vossas Excelências, peço a Vossas Excelências a absolvição do Almirante Garnier por tudo que aqui foi dito. Demóstenes falou por 27 minutos e a maioria do tempo foi dedicada a ele mesmo. E dá pra entender, né? O Flamengo finge que paga, finge que joga e tchau. E vamos seguir. Vamos seguir. Concedo a palavra ao doutor Paulinho Gogó Elmar Roberto Novak, que fará sustentação oral pelo réu Anderson Gustavo Torres. E aí o advogado precisou de 48 segundos para fazer os cumprimentos e iniciar a defesa do seu cliente. Pessoa normal. Pessoa normal. Hoje é um dia histórico. E este julgamento, senhor Flávio Dino, não se confunde com vingança. Trata-se de justiça. Não é confundindo justiça com vingança que a gente vai construir democracia. É que a chamada direita ou extrema-direita, onde eles querem se colocar, quando pedem anistia, eles ficam parecendo que eles é que são ou estão num campo que é antipunitivista ou anticárcere, mas esse campo é da esquerda, historicamente. E o que se pede neste momento aos senhores julgadores não é benevolência, mas a aplicação firme da lei e do direito. Que as consequências sejam suportadas por aqueles que realmente têm responsabilidade. Messias! Na linha do que foi dito pelo senhor ministro relator. Bolsonaro! Com amparo nas provas, sem que haja dúvida razoável. O que é uma prova? É o somatório de indícios. O Supremo deve cumprir com a sua fiel missão de guardião da Constituição Federal, sem se pautar por questões políticas e ideológicas e sem se curvar, senhor ministro Alexandre, para as pressões internas ou externas. E aquela bandeira gigantesca dos Estados Unidos na Avenida Paulista, na manifestação bolsonarista, é o melhor retrato dessa pressão externa. Você perguntar por que o Brasil foi taxado mais do que os outros, a resposta é a seguinte: porque só aqui o Trump sabia que haveria uma quinta coluna que apoiaria a agressão americana e dificultaria a resposta do governo brasileiro. E tá um baratavô delicioso. O pastor Silas Malafaia, Chato pra caralho, organizador do ato pro Bolsonaro no último domingo, se disse indignado com a presença de uma bandeira dos Estados Unidos. Eu tô indignado! Parece! Estendida na Avenida Paulista durante as comemorações do Dia da Independência. Com certeza. Segundo ele, o gesto foi inapropriado para um evento que deveria exaltar o patriotismo brasileiro. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pro país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. A minha continência, a bandeira americana. Ele levantou suspeitas de possível armação por parte da esquerda para desmoralizar o protesto. Teve matéria da Revista Oeste falando que tinha gente infiltrada, pessoas filiadas a partidos de esquerda que estavam dentro da Praça dos Três Poderes. Eduardo. Vai te tomar no cu, rapaz? Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, Malafaia afirmou que a bandeira ficou visível por poucos minutos, mas acabou sendo amplamente divulgada pela imprensa. Ele acusou a mídia, especialmente a TV Globo, de usar a imagem para desviar o foco do ato. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Em seguida, levantou a hipótese de que o episódio tenha sido planejado por opositores. Alexandre Frota! Ou até mesmo por apoiadores desavisados. É óbvio! Prometendo impedir cenas semelhantes em futuras manifestações. Diz aí, Malafaia! É inegociável a liberdade do povo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Ah, bom! Vai ver que é a primeira vez que tem bandeira dos Estados Unidos em atos bolsonaristas. O deputado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, elogiou o gesto nas redes sociais. Vem teu filho babaca falar merda! Afirmando que a bandeira representa apoio internacional à luta contra o que chamou de censura e tirania no Brasil, além de agradecer diretamente ao presidente Donald Trump. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. O neto do general também discorda do pastor. Alguns não gostaram da bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Cacete! Sinto muito! Cacete! Quem realmente importa, viu e adorou. Um mochila de criança. É um símbolo fantástico da amizade dos povos de ambos os países que amam a liberdade. Com certeza. E vai ter de novo na próxima, se o povo assim quiser. É inegociável a liberdade de expressão. Manifestação popular não tem dono. Obrigado, Deus.
Mas a gente tá se perdendo no pagode. Vamos voltar pro julgamento. Isso não quer dizer, senhor ministro Flávio Dino, que as instituições ou seus membros estejam imunes às críticas. Até porque são as críticas que permitem o amadurecimento institucional e o aperfeiçoamento do sistema que nós escolhemos. O problema nunca foi criticar o STF. A gente mesmo faz aqui isso o tempo todo. E o próprio advogado sabe disso. Por óbvio que essas críticas precisam estar limitadas dentro de princípios éticos e legais. E olha quem é o destinatário da defesa. O Ministério Público Federal traz uma segunda inverdade, senhor ministro Fux. Deltan Dallagnol manda uma mensagem aos seus procuradores, a um grupo. Caros, conversei com o Fux, ministro Luiz Fux, mais uma vez hoje. Segue Deltan. Reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou. E que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Segue Deltan Dallagnol. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, e aí ironiza o próprio ministro, só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos, RSS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Aí o Deltan pega isto aqui, esta conversa, e manda para quem? Para o juiz Sérgio Moro. E aí o Moro responde, excelente, in Fux we trust. Excelente, no Fux, aliás, na camiseta isso, no Fux nós confiamos. E olha como o careca é cruel. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, quando o Dr. Novak pediu autorização para usar os slides, nós pedimos e conversei com os colegas da turma, com todos os colegas, para remeter anteriormente para verificar se estava nos autos, o que estava, e autorizamos. Não veio no pedido esse material, então esse material não está autorizado, doutor, desculpe. Não, tá ok, desculpa, ministro. Esse material está no EDOC 1692. O senhor permite eu fazer uma leitura rápida do que diz o governador Ibanez? Isso está no documento. Não, a leitura não há problema. Okay. O material não foi conferido pelo nosso setor técnico se corresponde exatamente ao que está no processo. E o advogado confirma que o careca tem razão. Não, ok. É que eu só soube agora, pouco antes da apresentação, que teve esse problema técnico. Problema técnico, rapaz. O cara meteu um verde ali e foda-se. Mas o advogado fala que o Anderson Torres comprou a passagem para ir para os Estados Unidos muito antes do dia 8 de janeiro. E para isso, a defesa apresentou o código da compra da passagem. E aí o procurador, que substituiu o Gonê, pediu a palavra. Presidente. Pois não. É só uma pergunta mesmo para o advogado. Pois não. O senhor conhece o comunicado da Gol de que este código que o Anderson Torres apresentou não correspondia a uma reserva na Gol, né? Mas isso é enganar. Não, na verdade foi juntado um ofício pela PGR que não tinha um nome. O senhor reconhece que há um elemento nos autos que permite esta afirmação do Ministério Público? Não, o documento que nós recebemos comprova que o código era aquele que foi indicado desde o início. Mas existe o documento da Gol que diz que esse código não corresponde à reserva. Eu não apurei a veracidade. Tá. Porra, vai tomar no cu, porra! E esse papo das férias do Anderson Torres só lembra a gente de que era pra gente estar de férias essas 2 semanas. Ai, pessoal, eu sou o Baraldinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Morre de trabalhar, morre. Morre de trabalhar, cobrindo o governo brasileiro. O Ministério Público Federal, senhor ministro Fux, traz uma frase para mostrar o espírito golpista de Anderson Torres. É a mesma frase que a defesa usaria na sua defesa. Veja o que disse Anderson Torres. Eu tô com vontade de cagar na sua boca. Caralho! Depois que der merda, não muda nada não. Depois que der merda, não muda nada não. Desculpe o palavrão. Porra, caralho, porra. Esse é o aspas. Olha o que ele disse. Depois que der merda, não muda nada não. Isso está nas alegações finais, páginas 443 do Ministério Público. Dizer que essa frase tem um espírito golpista é zombar da inteligência de quem está ouvindo. É lógico que ele quer dizer, se der merda, ou seja, se perder a eleição, não há o que fazer. Aqui não se fala em tomar providência. Porra, vai tomar no cu, porra! E olha o advogado abordando aquela fatídica reunião ministerial. E eu peguei aqui vários relatos de testemunhas que participaram daquela reunião ministerial, senhora ministra Carmen. Por exemplo, Bruno Bianco, perguntado se havia algo de errado ali, ele responde muito claramente
diferente. Doutor, na minha leitura, não. Por que será? A gente estava em um período pré-eleitoral, havia disputa acirrada. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Sim, ânimos acirrados por conta de questões eleitorais. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Isso é ameaça de golpe. Havia um posicionamento específico, acho que estou tentando falar, sobre o que o ministro havia se posicionado na minha leitura e todos os outros. Posicionamento sobre quais as posturas do período eleitoral e pré-eleitoral. Mas eu não vi qualquer tipo de questão que envolvesse ruptura. Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. Recado para todos os brasileiros. Lutem pela sua liberdade. Não queira que um homem sozinho resolva o seu problema. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não se tratou de reunião para falar de ruptura e basta assistir o vídeo. Existem palavrões. Infelizmente, palavrões ainda não são crime. Como assim, infelizmente? Se palavrão for crime, eu e Pedro a gente tá fudido. Rio de Janeiro inteiro vai preso. Mas, em termos de essência, nada que motivasse uma quebra da normalidade. Muito menos na fala de Anderson Torres. O advogado jura que o Anderson Torres não tinha nada a ver com as blitz da PRF no segundo turno. E olha que ele foi caguetado pela sua subordinada direta. E é impressionante como o Ibanez passou ileso, hein? O governador da capital federal achou uma boa ideia entregar a segurança pública pro ministro da Justiça do Bolsonaro. Aí precisou só de 8 dias para as sedes dos 3 poderes serem destruídas. Missão dada! Missão cumprida! Em relação ao Anderson Torres, nós apresentamos tudo isso para mostrar o seu espírito democrático, que não tinha nada a ver com a trama. E eu sei que era um caso complexo e difícil, mas eu conheço a história e a trajetória de Anderson Torres. Anderson Torres é um homem íntegro, é um homem correto. Anderson Torres não teria condições sequer, ministra Carmen, de pagar advogados. E nós fizemos isso pro bono, porque nós não abrimos mão de defender aquilo que nós acreditamos. Falando sério? Afinal, uma sustentação oral e um copo d'água não se nega a ninguém. Piadas feitas, o advogado do enroladíssimo Anderson Torres foi bem. E aí, acabou o primeiro dia de sessão. A partir desse ponto aqui, só faltam 5 dias só. Vontade de chorar e morrer. Aí a gente faz o quê? Bora pro segundo dia de julgamento. Bora! Passo a palavra ao Dr. Matheus Maier Milanês para sustentação oral pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. General Heleno, caráter pequeno, minúsculo, ora pois. Eu inicio, Excelência, com uma citação de Piero Calamandrei. I know words, I have the best words. Em que ele fala: Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Conheci um químico que, quando no seu laboratório, destilava venenos, acordava às noites em sobressalto, recordando com pavor que 1 miligrama daquela substância bastava para matar um homem. Como poderá dormir tranquilamente o juiz, O cachorro do Supremo, maridão de Dona Vivi, que sabe possuir, num alambique secreto, aquele tóxico súbtil que se chama injustiça, Seu Rolando Lero! e do qual uma ligeira fuga pode bastar, não só para tirar a vida, mas o que é mais horrível, para dar a uma vida inteira indelével sabor amargo, que doçura alguma jamais poderá consolar. Que lindo, cara! Munidos nessas palavras, Excelências, que venho aqui falar em nome de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, peço a gentileza que já coloquem os slides na tela. E a palavra doçura é importante ao nobre advogado, como você vai notar no final da fala dele. O advogado reclama do pouco tempo para analisar as provas. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma: uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, Excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. É pouco tempo? Mais ou menos. Isso Alexandre de Moraes vai explicar no voto dele. Mas digamos que foi pouco tempo. Digamos que é verdade isso. Sabe o que os generais têm que os civis não têm? Tem que se fuder, acabou. Legal. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao General Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Esse pessoal, não o Matheus, o advogado, louva torturador. Aí reclama de pouco tempo pra analisar as provas. Pau de arara e choque nos genitais, tudo bem. Mas aí, pouco tempo pra analisar as provas, aí não. E óbvio, gente, as pessoas têm direito à defesa e isso deve incluir ter tempo suficiente pra analisar as provas. Mas alô, advogado, uma inteligência artificial aí já ia facilitar bastante o trabalho. E lembrando que essa agenda do General Heleno tem as anotações com os planos absolutamente golpistas
conquistas do general. E o Heleno registrava tudo no diarinho dele. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelências, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E daí? Foda-se! Vai reclamar de pergunta agora? E vale sempre lembrar dessa hipocrisia, gente, porque devido ao processo legal pro Bolsonaro é isso aqui, ó. O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. Pô, agora o problema é que o Alexandre de Moraes pergunta muito. Agora, excelências, passo a maior parte da minha fala, que é sobre a respeito da imperiosa absolvição de general Heleno. Teu cu, isso aí, teu cu. No interrogatório, o advogado estava desesperadamente mandando o general calar a boca e parar de se incriminar. Nessa mesma reunião, o senhor fala o seguinte, aqui abro aspas novamente. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro, fecho aspas. O senhor conseguiria explicar essa frase? Então, nessa fala do senhor, seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidades. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal, sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. E agora mete essa. O outro ponto, e aqui nós vamos nos debruçar mais um pouco, é sobre esse alegado papel de consultor do presidente da República. Eu tenho que tomar 2 Lexotanavir por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. Aí, ó. Ministério Público assim consigna. Ainda neste mesmo ano, durante a formatura do curso de aperfeiçoamento em inteligência da BIM, 14/12/21, Augusto Heleno confirmou publicamente seu papel de consultor do presidente. Eu me reunia todo dia. Eleições. Eu todo dia recebia o presidente. Mas quando o senhor era a afirma... minha missão. Essa história de time do Bolsonaro... Mano, corra, rapaz. Criticou duramente ordens do Judiciário do Suprema Corte e sinalizou que, desde aquela época, já eram cogitadas medidas drásticas de intervenção no Poder Judiciário. O chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. E aqui, excelências, nós nos esquecemos um pouco da história. Talvez por faltar muito tempo, fosse há muito tempo atrás, se esquece o Ministério Público do que o general Heleno falava antes, às vésperas da campanha. O general Heleno era contra essa política tradicional. O general Heleno era a favor de políticos não de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo seu interesse na defesa nacional. Diz aí, Bolsonaro. E a experiência, eu tenho certeza, se hoje voltasse, militar, só no GSI, nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros, mas é civil. E por que caralhos o Heleno simplesmente não pediu pra sair? Lá na campanha ele falou isso aqui. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão. Não fica meu irmão. Aí em fevereiro de 2020 acontece isso aqui, ó. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, sugeriu que o governo sofre chantagem do Congresso. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Foda-se. Live aqui, tá? A irritação de Augusto Heleno é com a pressão do Congresso em controlar parte do orçamento impositivo. Aí rolou isso aqui. Agora tem articulação política. Articulação. Agora eu trabalhei. E aí depois o Heleno deu essa declaração aqui. E a partir daí eu fiquei carimbado como se tivesse estigmatizado, né? Ganhei o estigma de ser contrário ao Centrão não sei o que só tinha mau elemento. Tem nada a ver. Pois é, por que ele não pediu pra sair se ele desprezava tanto o Centrão? Eu sou do Centrão. Eu sempre fui do Centrão. Então, vocês votaram num cara que foi do Centrão. Votaram num cara do Centrão. E fica me acusando, negócio de Centrão. Eu não sabia que dos partidos que eu integrei o governo, não sabia disso. Quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos ditos Centrão e tem sua filiação ao PL, inicia-se sim um afastamento no sentido da cúpula do poder. Claro que não existia um afastamento, claro, 100%, até porque se um afastamento 100%, ele desembarcaria do governo
governo e deixaria de ser apoiador do presidente. Ganhei o estigma de ser contrário ao Centrão. Tem nada a ver. Eles acreditam esse afastamento à entrada do Centrão no governo. Mas publicamente ele sempre foi um apoiador do presidente e continuou sendo e o defendeu. Tá aí, ó. E aqui, excelências, não sou eu só que estou dizendo isso. Bolsonaro se aproxima do Centrão e tenta antecipar disputa na Câmara para esvaziar Maia. Trago outra reportagem, não tem problema. O que é o Centrão? O grupo que domina o Congresso e se aproxima de Bolsonaro. Os bastidores da entrada do Centrão na poderosa Casa Civil de Bolsonaro. Ciro Nogueira! Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. E lembrando que quem entregou o cofre público pro Centrão foi o General Ramos. E por fim eu trago uma reportagem muito elucidativa da Veja, o melancólico fim de Augusto Heleno no governo Bolsonaro. Eu tenho vergonha. E essa reportagem é muito interessante. E eu trago análise política que está nessa reportagem. O mais legal é que os advogados adoram esculachar os próprios clientes. Eles devem estar tentando conquistar a nossa simpatia. Aqui cito a reportagem Ipsis Literis. Famoso na campanha pelos ataques ao Centrão, Augusto Heleno assistiu de camarote no Planalto a Jair Bolsonaro entregar o governo aos tão odiosos inimigos públicos do Congresso. Bolsonaro deu a Casa Civil a Ciro Nogueira e fez uma aliança com Arthur Lira que garantiu a governabilidade na Câmara. Com seus novos amigos, Heleno foi sendo deixado de lado por Bolsonaro. Agora, sem espaço no jogo político, o ministro do GSI adoraria ser vice do presidente no projeto à reeleição. Ganhei o estigma de ser contrário ao Centrão. Tem nada a ver. A realidade, no entanto, é mais dura, Heleno. O que é dura? Ele, segundo fontes do governo, vai terminar os dias no GSI, isolado pelo Centrão, sem chance de ser vice. A linha de defesa do Heleno é que ele vivia uma humilhação. Eu tenho vergonha. Aqui, General Heleno falando. Quando eu subia com ele no elevador, que nós chegávamos ao gabinete, tinha um monte de gente. Então eu falava, bom, tô fora, vou sair daqui. Saía e ia pro meu gabinete. Mas eu tinha acesso assegurado ao gabinete presidencial. Se eu precisasse ir, eu não precisava ligar pro ajudante de ordens. Eu dizia, olha, eu vou aí. Não, eu ia ao gabinete e me era franqueado. Eu não tinha problema nenhum de ir ao gabinete. Era uma nova situação política onde eu, claro, tinha que sentir que a situação era um pouquinho diferente. Era muita gente que ia lá falar com o presidente e eu não tinha necessidade de estar lá o tempo todo que eu ficava inicialmente. Peraí, então ele continuava tendo todo o acesso que quisesse e como o próprio Heleno disse... Eu me reunia todo dia. Eleições. Eu todo dia recebia certo, o presidente. mas quando o senhor era a afirma... minha missão. E aí ele não participou da trama golpista. Então tudo bem. E olha o caô do advogado. E aqui, excelências, eu coloco um ponto da caderneta, que curiosamente foi esquecido pela Polícia Federal, dessa pequena divergência entre o general Heleno e o presidente da República. Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Não significa absolutamente nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembram dessa troca entre o Heleno e o Jair? Isso lá na reunião ministerial golpista de 22. O áudio do Heleno tá ruim, então eu vou dublar. 2 pontos pra tocar aqui, presidente. 2 pontos pra tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar. E nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, aí tem um trecho que não dá para entender. A gente se conhece nesse meio e se houver qualquer acusação de infiltração desses elementos da ABIN em qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Volta para advogado. Querem infiltrar agentes, querem acompanhar as campanhas, querem mexer no processo eleitoral, pelo contrário. Não, brother. É uma das principais provas que leva à preocupação do general Heleno, como chefe da segurança institucional, como responsável pela segurança maior do presidente da República. Aí muitos se indagam, mas doutor, é possível infiltrar mesmo assim? Vamos dizer que infiltrar, eu quero o termo técnico. Testemunha Christian explica. Eu indago, a minha questão aqui é objetiva. Eu quero saber se nesse espaço de tempo, desde a reunião ministerial de 5 de julho até as eleições, é possível ou não realizar o processo de infiltração de agentes. Viabilidade do meio. Não. Legalmente é impossível e tecnicamente é impossível. Obviamente seria ilegal, então o fato dessa pessoa aí falar que legalmente é impossível é completamente irrelevante. E olha o caô do servidor da ABIN, que testemunhou e cujo testemunho o advogado usa para tentar absolver o general. Inclusive, operacionalmente, não teria como técnico operacional nesse curto espaço de tempo. Normalmente as infiltrações são preparadas. Eu acho que todos puderam observar nos jornais aí nos últimos dias o serviço russo. Ele coloca uma pessoa no país 10, 12 anos até poder utilizar como infiltrado.
infiltrado. Porra, vai tomar no cu, porra! Você tá vendo muito filme. Depende do que você chama de infiltração, do nível de infiltração, né, ô caralho? De onde tá sendo infiltrado? Pô, não dá pra comparar com um espião russo, com um espião de outros países, que aí sim leva décadas pra preparar, pra camuflar, pra infiltrar num país estrangeiro. Pô, faltou o careca dar um berro nessa hora aí. E não é a defesa que está falando. Quem está falando é um oficial de inteligência com mais de 30 anos de carreira. O segundo ponto é que não vai ter VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada, não vai ter revisão do VAR. Então o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa antes das eleições, tiver que virar mesa antes das eleições. No dia seguinte, todo mundo reconhece, fim de papo. Aí tem que ficar bem claro, acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Vai chegar num ponto que nós não vamos poder falar mais nada. Vamos ter que agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas. Isso pra mim é muito claro, só isso. Precisa ficar bem claro que não tem VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Excelência, se tratava de uma reunião ministerial, onde com todas as vênias a dosagem de palavras não era necessária. Eu indago a Vossas Excelências se numa reunião fechada, Vossas Excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui na verdade falas de certo ponto até republicanas. Tá falando sério? Após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Te amo, democracia. Não tem o que falar, mas o Heleno tava falando, né? O colunista Guilherme Amado, certa vez ele deu uma notícia, uma nota no portal Metrópolis dizendo que alguém gritou perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos falando, nós estamos num contexto, assim, estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político, esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que, me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Tá certíssimo. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. É piada, é humor. O que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, esta fala do general Heleno numa reunião ministerial vem no sentido de algo tem que ser feito. Dar o golpe. Nós temos que fazer alguma coisa. Dar o golpe. O que nós podemos fazer? Dar o golpe. O que pode ser discutido? O que pode ser tratado? Dar o golpe. E aqui é muito curioso, porque como termina essa reunião? O presidente Bolsonaro fala: senhores, sem cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termina. Pera lá. É assim que termina uma reunião que tinha como objetivo preparar os atos do dia 8? Responda! Porra, né? Não significa absolutamente nada. E é essa canalice de tentar resumir a trama golpista ao 8 de janeiro só. Nada, excelências. Essa reunião, com todo respeito aqui à ministra Carmen Lúcia, mas aos mineiros que me têm muito no coração, pois sou de São Paulo, seria um toró de parpite na minha terra. Merda, porra! Um toró de golpe, só se for, né? Foram vários pontos golpistas e todos deram errado. Todo mundo se fudeu! Otário! E aqui, excelências, eu chego ao ponto mais interessante do Ministério Público. A dita caderneta golpista. O que é uma prova? É o somatório de indícios. CNN teve acesso à agenda de anotações do general Augusto Heleno, que foi apreendida pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre a ABIN paralela. Essa agenda traz uma observação sobre a PF ser subordinada ao presidente da República e não poder cumprir diligências sem apoio. Ele diz o seguinte, que a PF é subordinada ao PR, uma abreviação para presidente. Delegado não pode cumprir diligências. Diligências tem que estar apoiado. Chamado de genocida e não agiu. Agir, em letras maiúsculas. Tem que agir, se referindo à Polícia Federal. E termina com: ilegalidades estão sendo cometidas. O Augusto Heleno confirmou que essa agenda utilizada frequentemente, abro aspas, estava
na minha mão quase sempre, onde eu anotava as coisas que eram de meu interesse. Fecha aspas. Segue o Ministério Público. Afastando a ideia de meras anotações privadas, o réu declarou que já utilizava a agenda nas reuniões anteriores ao início do governo Bolsonaro e que seguiu utilizando-a depois, valendo do seu conteúdo anotado, para debater temas em conjunto com o ex-presidente e demais integrantes do governo. E aqui a questão da AGU, que é muito curioso, né? Se sabia a respeito do tensionamento existente entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E aqui se fala que seria um manual de descumprimento de decisões judiciais. Acertou, miserável. Não precisa ser inteligente para entender isso. E essa parte aqui é maravilhosa. Uma fala de um ex-ministro do Supremo reverberou bastante, que seria: o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio, não sei qual será o limite. Aquela frase que está entre aspas, o STF está sendo utilizado, é de quem? Se você é ouvinte do Medo e Delírio, você já desconfia. É de um ex-ministro, Marco Aurélio Mello. Do primo do Collor, claro. Além disso, ficou comprovado nos autos que as diretrizes e argumentos preparados por Augusto Heleno guardavam perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Ambos os réus registraram em diversas anotações e argumentos para atacar o sistema eleitoral brasileiro e os demais poderes constitucionais, especialmente o Poder Judiciário. Ideias que claramente foram incorporadas ao discurso de Jair Bolsonaro. Onde está essa perfeita sintonia? Teu cu! O Heleno escolheu Ramagem para comandar a ABIN. Estranho seria se eles não tivessem em sintonia. Lembra daquele papel falando em gabinete de crise, colocando o Heleno como um dos integrantes? Ele seria o chefe do gabinete de crise. Quer dizer que ele tinha conhecimento? Quer dizer que ele participou da confecção desse documento? E chegou a hora. Guararapes! O general Heleno é tido como a referência nas Forças Armadas brasileiras. Um ídolo, um homem a ser tido como exemplo. Não há um único militar nesse país que não saiba da importância do general Heleno para a estrutura das Forças Armadas. Olha o tamanho da merda. Pior que é verdade mesmo, o Heleno é idolatrado no exército. Muito porque o exército, que nunca lutou uma guerra, pelo menos todas essas pessoas que estão aí hoje, né, idolatra o general que comandou a missão no Haiti. E ele não falou com ninguém. Freire Gomes foi seu cadete na academia. Ele se conhece. Ele não foi falar, sendo que o principal entrave, o que o Ministério Público traz, que teria evitado o golpe, foi o comandante do exército. O general Heleno não falou com o comandante do exército. O general Heleno não falou com ninguém pra ir falar com ele. Insuportável! E voltamos a um episódio espetacular narrado pelos réus. No dia 17 de dezembro de 22, o general Heleno estava na formatura do ITA, do seu neto, onde o Brigadeiro Batista Júnior conduzia a formatura e fez seu discurso de despedida, quando o presidente liga para o general Heleno e pede que retorne a Brasília. O Brigadeiro Batista Júnior, que tinha participado das reuniões, que estava se sentindo pressionado, como alega nessa questão de ter entrado, de não ter entrado nessa suposta trama, chama o general Heleno numa sala reservada e fala: como o senhor vai ter reunião com o presidente, avise que a aeronáutica não vai embarcar nisso. E o que o brigadeiro fala, que o general responde, que ele fica atônito e desconversa. E aqui eu indago a vossas excelências: se o senhor não participa, se o senhor não tem conhecimento, se o senhor não está envolvido, a pessoa chega pra você e fala assim: avisa o presidente que eu não vou embarcar em golpe nenhum. Quê? Oi? Não, isso não tem nada a ver. Não, conversa. E o brigadeiro Batista Júnior fala que durante o voo, o general Heleno foi acompanhando ele na cabine. Não foi tratado sobre o assunto. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o próprio brigadeiro Batista Júnior. Pois é, aí o Heleno ficou tão atônito que aí não falou nada com o presidente. O rapaz entrou em choque. O Bolsonaro alega que o Heleno não falou nada com ele. Por que será? Mas se o Heleno não participava do golpe, era contra o golpe, e aí houve de uma autoridade relevante que tem um plano de golpe, como que ele não reporta isso pro presidente? E mais importante, por que que ele não fala nada pro presidente? Significa. Pior, se ele não falou, prevaricou. Se ele falou, outra pessoa prevaricou também. E o advogado do general jura que a transição do GSI foi super tranquila. Essa fonte da transição me diz que eles chegaram aqui para ver a estrutura e de fato chamou muita atenção, que já tinha o computador, já tinha a internet, já tinha umas 40 pessoas trabalhando. E aí o pessoal da transição perguntou: mas da onde vocês são? Eles do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Heleno. Deixa que o general Heleno garante aqui a transição, use esses computadores, use esses telefones. Claro que houve, né, gente, a desconfiança de que poderia ter uma segunda intenção nessa generosidade. É o Heleno de Troia, mas a gente não vai abordar isso aqui não. Acelera bem, acelera. E aqui, nesse relatório da ABIN, que o Ministério Público também traz nas alegações finais para comprovar o desespero e a falta completa de provas. O que é uma prova? É o somatório de indícios. Ele traz uma reunião ocorrida entre o presidente Bolsonaro, o general Heleno, Alexandre Ramagem e as advogadas de Flávio, para falar sobre aquele suposto esquema da rachadinha. Em um dos registros, a Agência Brasileira de Inteligência parece ter sido usada para monitorar o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, durante a gestão de Jair Bolsonaro, lembrando, COAF esse que investigava também algumas operações feitas por Flávio Bolsonaro, senador da República. O que
isso tem a ver com os autos? É tão patente a falta de provas, é tão evidente que o Ministério Público traz situações que nada tem a ver. Eu preciso, de alguma forma, colocar o general Heleno. O que isso tem a ver com a narrativa? Bom, tá claro que a ABIN estava a serviço dos interesses escusos do presidente, né? Isso aí do Heleno e do Ramagem evidencia a falha de caráter do general, pô. Porra, caralho, porra. Portanto, para resumir essa sustentação oral, pega no meu pau. Que seja absolvido e que se evite uma injustiça e que se amargue para sempre a vida de general Heleno, um sujeito que dedicou a vida inteira a esta nação e a vida inteira a esse país. Um militar de referência, honrado e dedicado. Evitemos que se macule a honra desse homem e que essa gota amarga da injustiça acabe com a doçura de sua vida. De novo! Muito obrigado, excelências. O advogado foi bem, apesar da dificuldade de defender um cretino como Heleno. Mas era pra ele sair do STF e ir lanchar. Mas ele achou uma boa ideia dar uma entrevista pro pessoal do ICL. O general Heleno não fez parte de nada disso. Então se teve golpe foi dos outros. Exatamente. Cala a boca, não perguntei nada. Tá bom. Golpe teve, mas talvez tire o general Heleno. O general Heleno... Se teve algo... Não tá no meio, mas se não teve... foi com o general Heleno. E quem gentilmente mandou esse corte pra gente foi o William De Luca, que nesse podcast já foi chamado de corintiano, mas que fala que é um advogado. É palmeirense, na verdade. E acabou esse episódio. A gente vai dividir as sustentações orais dos nobres advogados em 2 episódios. Tenham suas calmas. Calma, por favor! Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes de áudio. Vocês moram no nosso coração. Um grande abraço e boa noite. Thank you! Se quiser e puder, pinga lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Salve, meus companheiros do Medo e Delírio. Então, eu tô convidando vocês aqui para escutarem a 2ª temporada do Cálice que acabou de estrear, onde eu investigo o assassinato do sindicalista e ecologista Chico Mendes. Sem dar spoilers, mas a ideia do programa é mostrar como a conspiração que assassinou Chico Mendes não apenas foi responsável por outros crimes na mesma época, como segue ativa até os dias de hoje. Essa é uma investigação que vai da ditadura militar até o governo Bolsonaro. Então é isso, acompanhe o Cálice em todas as plataformas onde você pode escutar podcasts, inclusive no YouTube. Acabou? Não. Gente, a pré-venda do nosso livro, Juízo Final, a Trama Golpista, baseado no trabalho da Gabriela Biló, com uma curadoria de conteúdo minha e do Pedro, do Medo e Delírio, e design do maravilhoso Pedro Inoue, tá na pré-venda, hein? Até o dia 12 você pode comprar ele com desconto na Amazon. Só procurar por ele lá e colocar o cupom FÓSFORO20OFF pra ter desconto. Um abraço! Acabou? Não. Porque tem muito religioso que não é nem um pouco solidário, nem um pouco compassivo, nem um pouco misericordioso. Eu não conheço ateus que sejam tão desumanos quanto são os religiosos. Os ateus, os que se dizem ateus, são muito mais humanizados do que os que se dizem religiosos. Então tem alguma coisa estranha nisso. Então, nesse sentido que, por exemplo, o Saramago era ateu do Deus do Salazar. Como muitos espanhóis são ateus do Deus do Franco. Como muitos chilenos são ateus do Deus do Pinochet, que era muito religioso. E como eu sou ateu do Deus do Bolsonaro. Então, quando a gente fala de Deus, você tem que saber de que Deus que você está falando. Falar de Deus é fácil. Você precisa saber de que Deus você está falando. Nós temos que falar, se somos cristãos, do Deus de Jesus de Nazaré. Eu gosto muito de um biblista italiano chamado Alberto Maggi. Ele é servo de Maria, da Congregação dos Servos de Maria. Ele diz de uma maneira muito bonita num livro que se chama Loucura de Deus. Ele diz... Jesus não é como Deus, Deus é como Jesus, porque a Deus ninguém viu. Jesus é o Deus que nós vemos. Como é Jesus? Misericordioso, compassivo, próximo dos descartados, dos indesejáveis, dos amaldiçoados, dos rejeitados. Então, o Deus de Jesus e o Deus revelado por Jesus é um Deus compassivo e misericordioso. Acabou? Não. Ei, Deus! DJ! Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua beber cana.
semana com os amigos, vou curtir. Pero no ya ir. Semana foi pesada, cansado de trabalhar. Na sexta-feira à noite parou no primeiro bar. Ligo pros amigos, olha só, eu tô aqui. Pero a uno no le llamo porque no puede salir. Mesmo com pastel, mesmo com cerveja. O rapaz não aparece, acho que entrou pra igreja. Nunca mais tô no pagode, acho que vou desistir. Todo mundo pode, só não pode o Jair. Ó, todas essas versões disponíveis no nosso canal Hits, Medo e Delírio, nas plataformas de áudio aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja a todos! Creu!